Olá, você que está conectado aqui no Vida Moderna, no programa Tecnologia Automotiva com o Flávio Xandó. Tudo bem, Flávio? Bom dia, Guido. De volta depois de um breve período de férias, estamos aí para uma nova conversa. Pois é, férias merecidas na Europa, passando por Londres, Barcelona, Madrid, não sei mais onde. Foi gostosa as férias? Foi uma viagem bacana. Inclusive, vai ser algumas observações feitas na viagem vão ser fruto de comentários num pedacinho desse programa e eventualmente em outros programas. Legal. Legal. Flávio, diz uma coisa. Tem um assunto que eu sempre quis tocar com você e eu não lembrava e agora eu lembrei porque você que falou nele, inclusive, né? Antigamente os motores dos carros eram enormes, tinham uma cilindrada altíssima e isso era pré-requisito para andar muito, né? Hoje em dia os carros Audis e Mercedes e tudo mais têm cilindrada de 2.0, 1.8 e são um foguete, né? O que aconteceu em termos de tecnologia para acontecer isso? Então, esse ponto é interessantíssimo, Guido, porque, na verdade, é de se esperar que realmente qualquer área aí de tecnologia, que você tenha uma progressão de eficiência. Sim. Se você pegar aqueles carrões, vamos exagerar, aqueles carrões da década de 30, que tinham aquele capô imenso, um motor V8 de 8 litros, o cara rendia 150 cavalos e era um foguete na época. Pois é. Tá? Bom, tudo bem. Mas aí, se você voltar agora, avançar o tempo para frente, você tem aí exemplo. Eu vou dar um exemplo interessante para você de algumas estupidez no bom sentido, né? Já ouviu falar do Bugatti Veyron? É um carro claro, que a Bugatti fez para quebrar sim. recorde de velocidade. Sim. Ele é um carro. Ele é o suprassumo desse exagero. Ele é um motor de 8 litros, W16, não é V8, são dois V8 um do lado do outro, né? 1.200 cavalos. Então, assim, essa é uma das formas de você obter desempenho, é força bruta. E Sim. o americano sempre foi bom nisso, né? Os carrões americanos, os muscle cars, sempre foram nessa linha. Se você pegar, por exemplo, um Camaro hoje em dia, o Camaro de topo é um carro de 6,2 litros, 460 cavalos. Então, está bem nessa linha que você falou de carros com motores grandes, mas que desenvolvem muita potência. Só que, já que eu estou falando do Camaro, você sabia que na linha 2015, exatamente como você falou, tem um motor 2.0 no Camaro de 280 cavalos. 2.0, 280 é uma coisa absurda. Pois é. Né? Tudo bem, o outro lá é 460, mas é um 6.2, eu estou falando aqui um V8, eu estou falando de um 2.0, um motor que é menos de um terço, rende mais da metade do outro. Pois né? é. Agora, por que isso aconteceu? Na verdade, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, algumas legislações foram criadas com o intuito de fazer com que os carros melhorassem a eficiência energética. Isso vem sendo apertado de vários anos para cá. E aí o que acontece? A indústria inteira vem se beneficiando disso. A ideia era que os carros, eles têm metas, até tal ano tem que consumir tanto, até tal ano tem que consumir tanto e assim por diante. E óbvio que não é só o consumo, mas é também a emissão de CO2, né? Sim. Tem a ver com a emissão. Então, basicamente, começaram pesquisas que são... A resposta para a sua pergunta é como que os carros conseguem ter motores tão menores e conseguem ter esse tipo de rendimento até surpreendente. É um fenômeno, é uma evolução que passou a ser chamada de downsizing e ocorre de várias formas. Por exemplo, você tem ouvido falar muito mais de motor de 3 cilindros. Sim. Tá? Então, essa é uma linha. Você, quando simplifica o motor, você acaba tendo redução de atrito. Bom, enfim, você está sempre na direção de eficiência. Um motor 1.0, 3 cilindros, acredite se quiser, ele é do tamanho, o bloco dele é do tamanho de uma folha 4. Tá brincando. O motor 1.0, 3 cilindros, o bloco dele, claro que você tem uns penduricalhos em cima. Sim. E tal, mas na essência, o motor não é muito, está praticamente do tamanho de uma folha 4. Agora, a mágica, onde é que está a mágica que esse pessoal fez? Primeiro, óbvio, né? E aí entra exatamente o tema do nosso programa, a tecnologia empregada no carro. Então, hoje em dia, os carros têm sensores na câmara de combustão, nos pistões, enfim, em muitos lugares. Isso, uma central eletrônica acaba controlando com muito mais precisão uma série de coisas. O nosso objetivo aqui no nosso programa não é entrar nessa filigrana técnica, mas alguma coisinha é bacana contar. Por exemplo, esses carros que têm motores pequenos e com grande eficiência, pode contar, todos eles são turbo. Ah, sim.
todos são turbo, né? Por quê? Porque assim, o turbo sempre foi visto mais no passado como um apetrecho de um carro esportivo muito rápido para fazer o carro ser extremamente veloz. Porém, usado com outro viés, o turbo torna o carro muito mais eficiente e um rendimento energético muito melhor. Por quê? A mágica do turbo é empurrar muito mais ar dentro da câmara de combustão e você aproveita melhor a queima do combustível. Se você simplesmente se fundamentar na pressão atmosférica para fazer o ar chegar nas câmeras de combustão, você nunca vai ter a quantidade, a mistura ideal. Você já ouviu falar do termo mistura ar-combustível, né? Sim, claro. Então, na hora que você tem o turbo, você consegue fazer ter muito maior quantidade de ar e oxigênio e aproveitar essa mistura. E você consegue também, os sensores eletrônicos acabam fazendo com que a injeção direta, que é outra maravilha tecnológica, em vez de você fazer a injeção do combustível numa câmara prévia, ela vai direto lá nos cilindros e nos pontos onde ele percebe que vai dar melhor queima. Na verdade, é um programa de computador que está fazendo essas coisas funcionarem dessa maneira. Verdade seja dita, é uma engenhoca, uma traquitana informática lá junto com a história do turbo é que faz essa mágica de motorzinhos pequenos terem tanto rendimento. Isso aí faz com que haja uma economia de combustível também, né? Então, isso que é muito interessante, porque é aquilo que eu estava te falando. Você pode ter o turbo direcionado para performance pura. É aquele carro que você pisa e ele despeja uma potência de uma maneira animal. Enfim, isso é uma maneira de você calibrar a coisa. Outra maneira é você ir na direção da eficiência. E na hora que você tem isso, a grande vantagem de você ter um carro turbo é o tal do torque em baixa rotação. Sim. Então, quando você tem torque em baixa rotação, você pisa bem pouquinho e o carro responde. Você não precisa nem reduzir de marcha, nem acelerar mais e, portanto, ao longo do termo, isso reflete em economia de combustível. Sim. Eu vou dar números para você. Por exemplo, se você pensar em carros que estão aí, você falou de Mercedes, Audis, na verdade essa tecnologia está muito mais próxima. Eu vou citar um primeiro exemplo, o Fusion, sabe o Ford Fusion? Sim. Então, ele tinha antes um motor um V6 2.5 de 175 cavalos. Tá? Aí veio o tal do motor EcoBoost 2.0 turbo, quer dizer, o 2.5 era 175, o 2.0 passou para 240, com esse reflexo de economia, tanto que o Fusion, independente do híbrido, que é um caso diferente, ele é um dos carros do segmento dele, claramente dos mais econômicos. Entendi. O Up, sabe o Up da Volkswagen? Sei, que tem 3 cilindros, né? Então, o Up da Volkswagen, ele tem 3 cilindros, tem 82 cavalos. Tem uma versão que está sendo anunciada agora, essa notícia é fresquinha. O Up 1.0 turbo, 3 cilindros, ele foi para 105, aí ele ganhou 20 e tantos cavalos. Não bastante. Parece muito, mas um carro daquele tamanho com 105 cavalos e é super econômico. Sim. Super econômica. Então, assim, você tem o Up, você tem motores da Ford, você tem motores de vários fabricantes que estão nessa linha. Agora, por acaso eu citei Volkswagen, eu tive dando uma pesquisada, tem um motor da Volkswagen que já está pronto em bancada, em laboratório, tá? Você está sentado, né? Sim. Deixa eu ver. Você está sentado, então tá bom. Então porque é bom que esteja sentado. Eles vão colocar na linha de produção para começar a equipar os carros, em 2017, um motor 1.0 de 3 cilindros de 272 cavalos. Ô, louco! Já imaginou? Tá louco, rapaz. Então, isso não é, não, vamos fazer. Não, esse motor já existe, ele não está ainda em regime de produção, né? Tem que fazer entre você ter o projeto, ter o protótipo, ter toda a linha de montagem, que, claro, tem que planejar a fábrica, a coisa é um pouco, a indústria automobilística tem uma certa inércia. Mas o fato, esse motor já existe, 1.0, 3 cilindros, 272 cavalos. Imagino. Bom, tem uma frase em engenharia que você conhece muito bem, que é o seguinte, se está na rua vendendo, está ultrapassado, né? Exatamente. Se está na rua, está ultrapassado. Acabou de lançar, lançou faz 2 horas, está ultrapassado.
Não, quem me dizia uma derivação dessa era o meu amigo Mandic. Ele falava, se o programa se o programa está funcionando, exatamente, se o programa já foi liberado, já está ultrapassado. É mais ou menos isso. Agora, para a gente ir encerrando, deixa eu fazer 2 comentários. A gente volta e meia dá uma pincelada aí, alguma coisa sobre Fórmula 1 aqui, até porque é um assunto que eu gosto muito. Sim. Mas o motor da Fórmula 1 a gente não pode esquecer, ele é 1,6 litros e rende 770 cavalos. Pois é, 1,6 litros, exatamente. 1,6. Ele com o auxílio dos sistemas de recuperação de energia, a parte híbrida, porque as pessoas não dão esse nome, mas o motor da Fórmula 1 é um motor híbrido. Né? Ele ganha de 80 cavalos com o DSR. Então, ele aumenta quase 100 cavalos a parte elétrica, então o bichinho ali chega a 850, 870, sendo que 770 é só da parte do 1,6zinho básico ali. Ou seja, o motor que eu tinha eu tive um dos carros que eu tive no passado, foi um Fiesta 1,6. Então o motorzinho do meu Fiesta 1,6 rendendo 770 cavalos. Já imaginou? Pensou? Agora, para a gente encerrar, deixa eu te contar uma coisa. Um dos locais que eu passei nessa viagem, que foi uma viagem de 3 semanas, foi Roma. E Roma tem um trânsito caótico. Tem. Caótico. Eu tinha estado lá há uns 15, 20 anos atrás. Deixa eu deixar claro, não é congestionado, é caótico. Não, é caótico. E porque tem pouco espaço, estacionamento subterrâneo não existe, porque cada vez que eles vão fazer uma obra subterrânea, eles encontram um sítio arqueológico. O metrô está há 40 anos, 50 anos para ser construído, porque começa a cavocar, acha coisa para. Né? Então, estacionamento não tem. Então, em Roma, existe uma predileção especial por carros muito pequenos. É o Cinquecento. Então, o Cinquecento é o emblema disso. Agora, o que eu vi de carrinho lá, Guido, tem um tal Toyotinha desse tamanho, assim, cabe no bolso. Tem o Peugeot, tem o Smart, tem o Cinquecento, tem um Hyundai i10, que eu nunca tinha ouvido falar, um carrinho também desse que você põe aqui, assim, sabe? Os caras na rua param de frente na vaga, não param de lado, de tão pequeno que são os carrinhos. Carrega no porta-mala de um carro grande. Perigas, eu pego um SUV desses metido a besta, o cara leva um desses carrinhos no bagageiro lá, entendeu? Mas a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas aí, né? Vai, com certeza. A gente vai citar outras coisas. Eu até tenho umas experiências. Eu aluguei um carro lá que me rendeu umas experiências interessantes. A gente vai contando essas histórias. Vamos jogando essa conversa fora aqui com você. Vamos, tá bom. Xandó, muito obrigado essa semana. Semana que vem a gente está de volta. Maravilha. Um grande abraço para vocês. Bons programas aí. Vou estar acompanhando. Um abraço. Tá bom, um abraço. Tchau. E você que está conectado aqui no Vida Moderna, continue por aqui. O site principal é vidamoderna.com.br. Passa lá no YouTube, assine o canal. É youtube.com/canal Vida Moderna. Passa lá no Facebook, curta a página, facebook.com/canal V Moderna, canal Vida Moderna. E para seguir a gente no Twitter, é twitter.com/canal V Moderna ou simplesmente @canal V Moderna. Tchau.